Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, nessa quinta-feira, dia 26 de junho, o Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 7, versos 21 ao 29. No Evangelho de hoje, Jesus vai mostrar para nós que o cristão, o crente, ele tem que ser uma pessoa autêntica, uma pessoa que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Simplesmente, Santiago vai repetir isso, né? Não sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. E o que é praticar a palavra de Deus? O que é colocar em prática aquilo que Jesus ordenou? É fazer coisas? Muitas vezes nós pensamos que é fazer coisas. Muitas vezes nós pensamos até que é fazer milagres, prodígios, profetismo. Quando na verdade, veja o que Jesus nos ensina. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outra ocasião, Jesus vai dizer assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, amar a Deus, fazer a vontade de Deus, é viver de acordo com os seus mandamentos. Não é fazer coisas. Por exemplo, Jesus vai dizer no versículo 22 do Evangelho de hoje: naquele dia, muitos virão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Veja, tem muita gente por aí que já diz isso. Nem chegou aquele dia, ou seja, o dia do juízo. Mas já dizem: em tal lugar, em tal igreja, lá sim tem o poder de Deus. Sexta-feira do milagre, né? Não sei o que da libertação, o culto da vitória. Ou seja, nem chegou aquele dia. Mas a vanglória, né? O autoelogio, a autopromoção, o desejo de estar sempre nos holofotes, faz com que antes mesmo daquele dia, o dia do juízo, a pessoa começa a auto se promover, né? E aí Jesus vai dizer, né? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Veja, mas não pregaram em nome de Jesus? Não falaram em nome de Jesus? Não expulsaram demônios? Não curaram em nome de Jesus? Não ressuscitaram pessoas em nome de Jesus? Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Quem é a rocha? São Paulo vai dizer: o fundamento já foi posto e é Cristo, e cada um deve construir sobre esse fundamento. São Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios 3, alguns vão construir com o quê? Com ouro, outros vão construir com prata, outros vão construir com pedras, outros vão construir com madeira, outros vão construir com palha, outros vão construir com feno. E aí, naquele dia em que muitos se apresentarão dizendo que fizeram prodígios e milagres em nome do Senhor, naquele dia, o Senhor diz que as obras de cada um será posta à prova. E ele vai dizer que muitos que terão as suas obras reprovadas ainda passarão, se salvarão, mas como que passando por um fogo. Ou seja, o fogo de Deus, o fogo vivo do Espírito, vai provar as nossas obras, para saber se de fato nós fizemos aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, e não somente fazer coisas, mas fazer de acordo com a vontade de Deus. E ele continua dizendo, né? Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa.
Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Meus queridos e amados irmãos, nós podemos ver nitidamente que muitas pessoas, principalmente nos nossos tempos, quem sabe até eu, até você, né? Se não vigiarmos, se não orarmos, como diz Jesus a Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Poderemos cair nessa tolice de acharmos que a nossa vida ou a nossa maturidade espiritual consiste em fazer milagres e prodígios, em fazer grandes profecias, em fazer grandes eventos, quando na verdade a nossa vida espiritual madura consiste em ouvir a palavra de Jesus e colocar em prática. E colocar em prática, em primeiro lugar, combatendo o bom combate da fé, lutando contra a nossa própria carne, depois lutando contra o mundo e lutando contra Satanás, os 3 inimigos da nossa salvação, que Jesus revela para nós e nos ensina na parábola do semeador. Então que nós possamos pedir a Jesus a graça verdadeira de sermos cristãos autênticos, que vivem a palavra de Deus. E não cristãos tipo Marta, por exemplo, que se preocupa em fazer muitas coisas e esquece a única coisa que não nos será tirada, que é o Senhor, como Maria escolheu. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, a única coisa que não lhe será tirada. E Jesus disse a Marta: Marta, tu andas angustiada com muitas coisas. Uma coisa só te basta. E Maria o escolheu. E essa única coisa que ela escolheu não lhe será tirada. Ou seja, o Senhor não lhe será tirado. Amém. Deus abençoe você. E, se for possível, curte aí o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Escreve aí um comentário, o que é que você acha. E também compartilha com os teus amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.